multiplicam aí esses atos. E hoje eu estou aqui com o nosso advogado Henrique Toscano e ele vai falar um pouquinho sobre esse assunto. E se você tiver alguma dúvida, quiser mandar sua pergunta, sua mensagem aí pelo WhatsApp, fiquem à vontade, tá bom? Tudo bom, doutor? Seja bem-vindo mais uma vez, nosso Manhã da Gente. Vamos lá, vou começando já a minha pergunta, quero saber a diferença entre injúria racial e racismo. Essa é a pergunta que eu já vou começar a fazer. Essa era uma diferença que existia até a lei ser sancionada, né? Acho que a Siri escutou. A minha Siri escutou aqui, querendo saber. Mas enfim, vamos lá, doutor. Essa era uma diferença que existia até a lei ser sancionada semana passada, que naturalmente vai equiparar a injúria racial ao crime de racismo. Então, o que era definido como injúria racial? A gente tem que entender que o Brasil, na sua Constituição, diz que todos são iguais perante a lei, independentemente de raça, de sexo, de etnia, de origem nacional. Então, tudo isso, ninguém pode ser discriminado em razão da sua religião, da cor da pele, principalmente. Porque o racismo era muito forte em virtude do nosso processo histórico, né? De mais de 300 anos de escravidão. Antigamente, lá para trás, né, minha gente? Mas os resquícios ficaram na nossa sociedade, infelizmente. Então, a injúria racial, em 1997, isso, lógico, na lei do racismo, em 89, contemplaram várias atitudes que podem ser consideradas como racismo. Só que em 97 criaram a injúria racial, um tipo penal, e ao invés de colocarem na lei do racismo, colocaram a injúria racial no Código Penal, no capítulo que tratava de crimes contra a honra. Era um tratamento muito mais brando, né? Uma pena que varia de 1 a 3 anos, variava de 1 a 3 anos a injúria racial, e era uma qualificadora do crime de injúria. E para quem está em casa nos entender bem, os crimes contra a honra são 3, né? A calúnia, que é você acusar alguém falsamente de um crime. A difamação, que é ofender a honra daquela pessoa de maneira pública, ou seja, para que várias pessoas tenham conhecimento. E a injúria é ofender pessoalmente. Então pode estar somente num diálogo 2 pessoas, por telefone ou pessoalmente, de que meio seja, e eu atinjo a sua honra, a injúria. E no parágrafo 3º vinha, se essa injúria fosse motivada por questões raciais, ela seria qualificada. Então não era do crime de racismo. O que a nova lei diz? A nova lei diz, injúria racial não é diferente de racismo. Principalmente porque nos últimos anos, Marília, e todos que nos assistem nesse momento, sabem que nos últimos anos a gente tem presenciado vários e vários fatos de atendentes de lanchonete, pessoas que trabalham nos seus ambientes de trabalho, chefes em bancos, né? Supermercado, gente. Verdade. Chefes em relação a seus próprios funcionários, o que é absurdo isso, né? Utilizando uma linguagem pejorativa e tratando aquela pessoa de maneira racista, né? Criando, logicamente, esses embaraços, e era qualificado como injúria racial. E o capítulo da injúria racial no Código Penal era considerado um crime de menor potencial ofensivo. E não é um crime de menor potencial ofensivo. Porque quem sente, literalmente, na sua honra, na pele, literalmente, sabe o quanto a injúria racial ela dói. E ela é uma manifestação do racismo. Um segundo ponto que foi muito levado em consideração nos últimos anos é a presença desse crime no ambiente das redes sociais. Então a gente sabe que, por exemplo, Marília, as pessoas por trás de um computador ou de um celular se encorajam muito a dizer certas coisas que pessoalmente não diriam. Não tem coragem de chegar e dizer na cara. Dizer, porque sabe que a pessoa está distante e tudo mais. E muitas vezes é impressionante como alguns atos de injúria racial e de racismo agora, capitulados, eles foram propagandeados por pessoas com milhões de seguidores nas redes sociais, por pessoas que são influenciadores, por pessoas que têm um poder de comunicação muito forte. Então veja que todas essas circunstâncias levaram para que na semana passada o presidente Lula sancionasse a injúria racial e ainda sancionasse a injúria racial como racismo,
para que seja um crime inafiançável, não é passível de pagar fiança, todos entendam, e um crime imprescritível. E o que é isso? Então, é um crime que, com o tempo, não prescreve, ou seja, ele não tem um tempo para entrar com a ação, para pedir a reparação penal daquele dano. Então, o crime de racismo, em sendo praticado, a qualquer momento, depois de 2, 3, 4, 5 anos, você pode entrar com a representação e aquela pessoa pode responder. Tem uma delegacia específica para que as pessoas possam fazer as suas denúncias? Como é? Para cada tipo de crime existe uma delegacia? Exato. Como é que é? Há uma tendência em todo o país que se criem delegacias específicas. Aqui na Paraíba, nós temos delegacias específicas para crimes raciais, para crimes como homofobia e tudo mais. Por quê? Porque são delegacias especializadas, assim como a própria Delegacia da Mulher, que vem atender públicos específicos que estão em uma situação ali de vulnerabilidade, e essas delegacias especializadas ajudam no aprofundamento do combate a esse tipo de crime. Certo. Então não são delegacias gerais. Apesar de que, em locais que não existem as delegacias especializadas, as pessoas podem procurar diretamente a delegacia, o delegado plantonista, registrar a ocorrência, será aberto um inquérito e ser encaminhado ao Ministério Público. Ou, em não havendo um delegado de plantão, alguma coisa desse tipo, pode o cidadão ofendido procurar diretamente o Ministério Público, que tem um balcão de atendimento ao cidadão. Aqui na capital nós temos uma promotoria dos direitos humanos que engloba também essas questões, então o cidadão está amplamente amparado. O que também, lógico, não tira a possibilidade de, não querendo ir a uma delegacia, não querendo ir ao Ministério Público, o cidadão contrata um advogado de sua confiança para que possa tomar essas medidas legais, representar o agressor, né, aquele que ofendeu, e principalmente destinar a notícia crime para os órgãos competentes apurarem e, no final, o judiciário dá uma resposta. É verdade. A gente tem uma pergunta, bora lá. Vai lá, solta. Bom dia, doutor. Antigamente as pessoas achavam que a internet era terra sem lei. Hoje em dia podemos ver punições. O tempo de prisão é o mesmo de um ato de racismo presencial? Exatamente. É o mesmo. Não existe uma diferenciação entre o racismo praticado de uma maneira presencial e aquele que é praticado nas redes sociais. Inclusive, o que é praticado nas redes sociais, ele ainda é mais amplificado. Ele chega ao conhecimento de mais pessoas, ele pode provocar maior vexame. Aqueles que são praticados em manifestações artísticas também. A nova lei, as alterações também prevê as hipóteses de aumento de pena quando o racismo é praticado em estádios de futebol. A gente tem que relembrar aqui, eu vou pegar o último caso do jogador do Real Madrid, Vinícius Júnior, que é negro, e numa partida de futebol fez gols e a torcida adversária começou a jogar bananas no campo. Lógico, a gente está falando de um outro país e tudo mais, mas o debate é esse. Algumas torcidas no Brasil, e um goleiro conhecido como Aranha, que era negro, ele simplesmente, atrás do gol, a torcida adversária o tempo todo chamava de macaco, hostilizando ele. E ele chamou o juiz de campo e pediu para que fosse registrado na súmula do jogo que houve um ataque racista. Mas essas coisas ficavam muito no âmbito, vai para a súmula do juiz. O juiz não tem poder de polícia contra o torcedor. E o tanto de gente que tem para você identificar. No entanto, a gente já teve casos de jogos de futebol de torcedores argentinos no Brasil, imitando o macaco para poder hostilizar jogadores brasileiros. Houve a rápida identificação e aquele torcedor ele foi conduzido para a delegacia por crime de racismo. Então isso é importante entender que presencialmente ou na rede social, como foi a pergunta do telespectador, as penas elas são as mesmas. Então eu creio. Agora o impacto na rede social, inclusive, é pior, porque expõe, né, de uma maneira maior. Para quem está sofrendo, né? Como é que ela pode estar provando que ela sofreu um racismo? Isso, esse é um ponto extremamente importante. O racismo hoje, por causa dos meios tecnológicos, ele pode ser muito mais, como se diz, identificável, provado.
Antigamente, sem o uso do celular, dos meios eletrônicos, das redes sociais, se chegava a uma delegacia e dizia, fui vítima de racismo. Não, aconteceu o quê? Eu tinha que descrever o fato para o delegado e o delegado diria, mas você tem testemunha? Eu disse, não, eu estava sozinho na ocasião, era o final do expediente do meu trabalho, chegou uma pessoa e você não tinha mais dados. E aquilo ia se perdendo, não ia se tendo a continuidade do inquérito para apurar as responsabilidades. Hoje, se pode filmar, a partir do momento que você está sendo agredido, pode puxar a câmera e filmar, porque isso é legítima defesa. Essa filmagem é ilegal. Não, a pessoa que está lhe agredindo é que está praticando a ilegalidade. E o celular é uma legítima defesa. Gravar alguém que ligou para você e que está ali reverberando, um áudio do WhatsApp, uma mensagem, até mesmo um GIF, uma figurinha que lhe hostilize, tudo isso pode ser printado, levado à autoridade policial e é considerado meio de prova. Uma prova, né? Para que seja apurado no inquérito. Lógico, a pessoa vai ser chamada, a pessoa que praticou o crime de racismo, vai ter o direito à sua ampla defesa, a explicar o que aconteceu, porque, Marília, a gente tem que lembrar que alguns casos, especificamente as pessoas, isso é racismo. Calma, tem que se entender... Nem tudo é racismo. Tem que entender também, né, doutor? Nem tudo é racismo, gente. Nem tudo é uma coisa que tem a ver com a outra. Né? Eu acho que, às vezes, tem coisas que não tem nada a ver com racismo. Né? Tem coisa que é bullying, tem coisa que é, sei lá, totalmente diferente, né, doutor? Exato. E o que eu coloco, que nem tudo é racismo. Porque se as coisas forem retiradas do contexto, meramente retiradas do contexto, elas podem gerar uma espécie de criminalização de tudo. Então, um exemplo claro são pessoas que há muito tempo têm apelidos e são chamados carinhosamente até pela própria família daquele apelido. E se não houve a intenção de desonrar, se não houve a intenção de ofender, de humilhar, de diminuir, não é uma condição de racismo. Se não houve uma exposição pública, se foi num ambiente familiar, alguma coisa muito restrita, a pessoa talvez não possa ter gostado, mas depende do fato, do contexto e da ocasião. Uma brincadeira, por exemplo, né? Uma brincadeira, ela pode se tornar um fato de injúria ou de racismo, enfim. Até Veja, que ponto? Brincadeira a gente tira, logicamente, como diz o ditado popular, brincadeira a gente tira com quem a gente conhece. Se eu brinco com aquela pessoa há 20 anos, e sem nenhum intuito de ofender. Com você, e brinca com você da mesma forma, retruca, chama você de outra coisa. Por exemplo, eu sou negro, a outra pessoa que eu brinco é gorda e tem a gordofobia, e aí? Mas brinco há 10 anos disso, lógico, não é um tipo de brincadeira das mais saudáveis, vamos brincar de outra coisa. Mas em algum momento um disse, não, a partir de agora eu achei que você cometeu racismo. Tem que se entender o contexto, lógico, não é salutar que ninguém brinque com esse tipo de coisa, não se recomenda, mas é importante ouvir as pessoas. No entanto, há o racismo no Brasil escancarado, como processos seletivos de empresas que excluem os negros que ganham menos do que as pessoas brancas, isso existe. Existe todo um racismo na sociedade que ele não se manifesta verbalmente, mas ele acontece todos os dias, colocando as pessoas de cor negra, os pretos, numa condição especificamente de subcidadão, de não ter uma cidadania plena, de não ter acesso. E a gente nota isso, por exemplo, em fatos lamentáveis, e aqui eu cito porque é público, uma delegada entrou numa loja da Zara em Fortaleza e simplesmente os funcionários tinham um código para avisar a segurança de que uma pessoa negra entrando numa loja era um perigo. Para o azar da empresa e dessa prática abominável, a senhora que entrou era delegada, deu voz de prisão por racismo. A equipe policial lá da delegacia de Fortaleza foi chamada e isso ganhou uma repercussão internacional. Com certeza. E não era o primeiro fato nessa loja. Então, é importante que a gente entenda isso. Uma pessoa negra entrou numa determinada loja, entrou no shopping, você vê os seguranças tendo uma atitude diferente.
Então, isso é o racismo que ainda está incutido na cabeça das pessoas e que se transforma em atos que são abomináveis. Espero que a leis não mudam a conduta das pessoas do dia para a noite, mas que a punição mais severa ajude, pelo menos, a mudar esse estado de coisas no Brasil. É verdade. A gente às vezes, tem que começar a se policiar. Na verdade, nós temos que se policiar. Por exemplo, tem gente que, eu não sei quem foi que falou aqui um dia, eu gosto de ser chamado de negão. Eu gosto de ser chamado de negão. Tem gente que gosta, é o apelido dele, ei, negão, e aí, não sei o quê. Só que você hoje em dia não pode nem falar isso. Ou, ei, negão, e aí, tudo bom? Eu mesmo, às vezes, tenho amigas brancas e eu falo, ei, negão, e aí, tudo bom? Só que você não pode estar mais falando sobre isso. Ou seja, você tem que estar se policiando 24 horas para que você não possa estar falando certas coisas que possa vir a ofender ou a quem nem é do meio, às vezes se sentir ofendido também. Tem isso, né? Tem gente que você não está nem falando com essa pessoa, mas ela já se ofende. Existe muito uma patrulha em relação a isso, mas eu creio que pessoas que levam no próprio nome, assim, até nomes de estabelecimentos, por exemplo, negão da Caipifruta, o cara trabalha 30 anos, ele não vai se ofender. Com certeza, não vai, né? Ele já tem aquilo ali como a marca dele. A marca dele e tal. E as pessoas têm que ter o orgulho de ser negro, ser chamado de negro. Uma das maiores expressões de racismo que eu assisto diariamente é a pessoa não querer chamar o negro de negro. Exato. De cor preta. Aí fica, não... E tem gente que eles mesmos são preconceituosos com eles mesmos. Eu acho absurdo isso. Tem gente que diz assim, porque aquele moreno. Não é moreno, é negro. Qual é o problema? O que se torna problema é a partir do momento que você diz, olha, ele não é capaz porque é negro, esse neguinho, aí é acompanhado de adjetivos pejorativos, é porque todo negro faz isso, faz aquilo de ruim. Então, isso é a expressão isso pega. Agora, como um apelido carinhoso como uma forma de tratamento, realmente não tem nada não tem nenhum problema. Também acho. Eu sempre digo, cor não quer dizer nada, né? Eu sou branca, amarela, sei lá o que eu sou, mas eu não me sinto melhor nem mais do que ninguém, nem negro, nem branco, nem nada, gente. Cada um, né, tem a sua essência, independente da cor, tá? Então, assim, eu acho que isso é uma bobagem. Você eu não vou ficar com fulano. Eu tenho vários amigos, amigas negras que eu amo de paixão. São pessoas até melhores do que uns brancos por aí, viu, minha gente? Então, eu acho que essa questão da cor não quer dizer nada, tá? O caráter da pessoa, eu sempre falo, é o caráter da pessoa, é o que é de mais importante nisso tudo, tá bom? Quero agradecer a você, obrigada, viu, doutor, por sua participação aqui no nosso Manhã da Gente, por ter vindo aqui tirar nossas dúvidas sobre isso. Eu acho que é importante que, né, todo mundo fique ciente das leis que já estão aí a vigor, não é isso? E vamos embora. Só fazer um lembrete, que eu acho que eu esqueci de falar. A pena que era de 1 a 3 anos, agora no crime de racismo passa de 2 a 5 anos. Ou seja, já aumentou um pouquinho mais. Obrigada, viu? Vamos ao intervalo bem rapidinho, daqui a pouco tem receita gostosa para vocês. Volto já.